Já está valendo, né? Então, tudo bem. Moçada, vamos lá então. Olá, 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 tudo bem? Então, vamos, que deve é. Moçadinha, na verdade, esse arquivo que eu estou hoje, coloquei à disposição de vocês. Rafinha, só um minutinho. Rafinha, só fecha a porta para mim. Obrigado, viu? Desculpa. Então, vamos lá. Agora sim. Meninos, então, esse arquivo que eu coloquei à disposição de vocês, ele, na verdade, é um arquivo da semana passada. Só que o que eu fiz? Eu acrescentei algumas imagens e alguns exercícios. Tudo bem? Então, como a gente está no módulo 7, a gente vai encerrar ele, fazer um ou outro exercício, e depois já vai para o módulo 8. Tudo bem? Então, vamos lá. Na sequência aqui, deixa eu só passar essa imagem. Opa, mais algum aqui. Admitir. Belezinha. Deixa eu só ver aqui onde é que passa essa imagem. Pronto. Ó, já vimos isso semana passada. Lembra, moçada? Você pode comparar o planeta Terra com um abajur. Ou seja, tem uma lâmpada no meio, aí você tem um objeto que envolve a parte de cima do abajur, e aí você acende a lâmpada e tudo aquilo que está desenhado naquele objeto que envolve a lâmpada é projetado na parede do seu quarto. Mais ou menos isso também é o que acontece, aqui o que acontece nas projeções cartográficas. Ai, gente, de novo aquele quadro maldito apareceu. Tem que chamar a Rafa. Rafinha! Tirar isso daqui, que droga, gente. Isso aqui não se recusa a sair. Rafinha! Gente, só um minutinho. Deixa eu dar um toque para ela. Apareceu de novo a tal daquela figura esquisita. Aparece e desaparece. Você admitiu alguém aqui? Admitir, sim. Então, aí você vai deixar ela aqui embaixo, para ela não aparecer. Como que faz para deixar ela ali embaixo? Por exemplo, você mexeu aqui em cima. Tá. Aí você arrasta o mouse para cá, ó. Tá. E deixa. Ela vai desaparecer. Certo. Tá? Deixa sempre a... Acho que ele vai aparecer de novo. Está apagando e acendendo. Vamos ver. Ah, sim, então deixa o mouse fora da tela que aí dá tudo certo. Ixi, não. Moçada, só um segundinho para tentar apagar essa caixa. Essa caixa a gente não sabe direito como fazer. É inacreditável que essa caixa exista, né? Mova esta janela para longe do aplicativo compartilhado. Será que seria isso? Não. Não. A semana passada a gente fez... Bom, você fez e deu certo. Aquilo, não sei o que foi feito. Ivan, tenta aí que eu vou pesquisar. Tudo bem. Bom, então vamos lá. Mas, moçada, a gente vai ter que segurar um pouco a onda da caixinha. E aí que a gente vai continuar a aula e depois a Rafinha vai tentando descobrir como é que, enfim, que elimina ela daí. A semana passada a gente foi mexendo até que o negócio sumiu. Só que a gente não sabe direito como é que faz o negócio sumir. Esse que é o problema. Foi, enfim, uma tentativa que deu certo. Mas vamos lá. Então lembra, moçada, algo está sendo projetado. O que está sendo projetado na parede dessas figuras geométricas? Ora cilíndrica, ora cônica, ora plana, o próprio globo terrestre. Então vamos lá. Meninos, está aqui a projeção que a gente viu na semana passada, que é a cilíndrica. Para que você usa o cilindro? O cilindro, ele é importante para quando você... Espera lá, gente. Ver sala de espera. Que isso? Espera lá, gente. Ver sala de espera, admitir todos. Ok. Está admitido. Bom, vamos lá, moçada. Enquanto isso, a Rafinha vai tentando descobrir como que a gente faz para poder eliminar a tal da janela. Bom, então tá. Já vimos tudo isso na semana passada. Agora a gente vai de onde nós paramos. Então vamos ver.
Pois bem, aqui lembra, esse aqui é o emblema da ONU, acho que a gente já tinha falado dele na semana passada. E para poder produzi-lo, se colocou uma figura plana, redonda, em cima do Polo Norte, do jeito que está na imagem à direita, né? O emblema da ONU é a imagem à esquerda, a imagem à direita, a maneira como ele foi construído. Botou uma figura plana em cima do Polo Norte, acendeu uma luzinha no meio, dentro do globo e projetou na parte de cima do mundo, enfim, a partir do Polo Norte, o mundo do jeito que ele aparece ali na figura. Mas vamos lá. Lembra que a semana passada nós falamos que tem como você classificar as projeções, seja pelas figuras geométricas que foram usadas, que pode ser um cilindro, um cone e um plano, seja pelas propriedades que elas conservam, né? Olha essas 4 palavras que aparecem com tracinho embaixo desse texto, moçada. Aparece ali: conforme, equivalente, equidistante e afilático, tudo bem? Essas são as palavrinhas que nos preocupam. Então, na verdade, quando a gente fala, por exemplo, que, olha o primeiro mapa que aparece nesta imagem, que a projeção de Mercator ela é conforme, o que significa isso? Significa que o mundo foi projetado na parede de um cilindro, daquele jeito que as figuras lá atrás mostraram. Aí depois você fez o quê? Você desenhou tudo que foi projetado no cilindro, desenhou ali um bico de pena, um lápis, ou o que quer que seja, e aí você fez o quê? Você apagou a luz do globo, foi lá, tirou o cilindro, colocou o cilindro do lado, cortou o cilindro e abriu esse cilindro, de modo que você tem esse mapa que a gente mostra, o primeiro mapa. Olha aqui aquela ilha ao norte da América, aquela ilha bem grandona que foi cortada no mapa, que é a Groenlândia, está maior que a América do Sul. E lembra qual que é a história? É que quando você acendeu a luzinha e projetou que era, vamos imaginar, o planeta Terra na parede desse abajur, o que está muito próximo dos polos fica muito distorcido. Da mesma forma como ficaria distorcido se você acendesse um abajur no meio da sua sala, aí você projetasse tudo que tem em volta do abajur na parede da sala, e tudo que está lá em cima na parede vai ficar muito grande. O desenho do abajur que foi projetado no teto da parede fica gigantesco. Então, quanto mais longe da luz que foi acesa para projetar o globo na parede do cilindro, maior a coisa fica. Agora dá uma olhadinha no segundo mapa. O segundo mapa mostra a Groenlândia no seu tamanho real e não gigantesca como no primeiro mapa. O que aconteceu? O cara projetou o mundo na parede de um cilindro, depois desenhou tudo no cilindro, ok, apagou a luzinha do globo, cortou o cilindro e abriu. E aí você tem esse mapa, o segundo mapa, que é a chamada projeção de Peters. Por que a Groenlândia está pequenininha? Porque o que ele fez? Ele usou um cilindro muito grande. Então, veja que a Groenlândia não foi cortada ao norte. Ela foi projetada inteiramente na parede do cilindro. Aí ele fez o que com esse cilindro? Ele achatou os extremos, norte e sul. Por isso que a Groenlândia parece que está meio achatada. Tudo bem? Então, automaticamente, a gente fala que esse segundo mapa, ele conserva o tamanho das coisas do jeito que eles realmente são. Ou seja, o Brasil está proporcional à Groenlândia e tudo está proporcional também. Se a pergunta fosse, o mundo é desse jeito? Não é. Por quê? Porque tudo que está mais no centro da imagem está meio espichado. A América do Sul está meio espichada, a África está meio espichada. Já o que está mais próximo dos polos está mais achatado. Então, para poder obter esse efeito de proporções respeitadas e proporcionais, você tem que pegar o cilindro e tem que modificar o cilindro. Então, automaticamente, a gente fala que o primeiro mapa é conforme. Por quê? Porque conserva a forma do cilindro. E o segundo mapa não é conforme, já que o cilindro foi achatado próximo aos polos. Então, automaticamente, a segunda projeção é chamada de equivalente. Por quê? Porque as áreas estão proporcionais. Bom, aqui está uma outra maneira de apresentar a projeção de Peters, que é o mundo virado de cabeça para baixo. Essa também é uma maneira diferente de apresentar, porque deixa de apresentar a Europa em cima. Então, todos os mapas que mostram a Europa mais ou menos no centro da porção superior, a gente fala que são visões eurocêntricas. E por quê? Porque a Europa, no centro da parte superior, é como se ela fosse o lugar mais importante do mundo. Então, na verdade, quando você inverte a projeção de Peters, é porque você quer romper com essa maneira tradicional de representar o mundo.
porque dá a impressão de que você está priorizando uma área sobre as outras. Tudo bem? Então aí você inverte a posição do globo, porque automaticamente a Europa vai lá para baixo. Então ela acaba deixando de ficar na parte mais importante do mapa. Mas é a projeção de Peters de um jeito ou de outro, seja ela de ponta cabeça ou não, é a projeção do Peters. Meninos, essa projeção que vocês veem agora na imagem é o que a gente chama de uma projeção equidistante. O que significa isso? Equidistante, ele significa que é possível vocês calcularem distâncias com a utilização de uma legenda. Basicamente é isso. Em outras palavras, o que significa? Significa o seguinte: quando você quer calcular uma distância de um ponto A até o ponto B, num mapa qualquer, você usa a escala para isso. Só que tem um pequeno problema. Quando você fala da representação da superfície da Terra, que é uma superfície esférica, quando você joga essa superfície num mapa, que é uma figura plana, você acarreta distorções, não é? Se a pergunta fosse qual que é a melhor maneira de representar o planeta, a resposta seria um globo terrestre. É a melhor maneira. O mapa representa bem o mundo? Ele quebra um galho, mas o mundo não é uma figura chapada, uma figura plana. O mundo é meio que esférico. Então, para você representar o que é esférico numa superfície plana, isso gera distorções. Em outras palavras, é o seguinte: vamos pensar naqueles 3 conceitos que a gente falou ao tratar de escala, que é planta, carta e mapa. O que acontece ali? Quando a gente fala de uma planta, por exemplo, da sala de aula, a sala de aula, ela representada numa planta, ela tem algum tipo de distorção causada pelo fato da superfície da Terra ser esférica. Ou seja, quando se representa o Brasil, ele está num mapa que é uma figura plana, só que o Brasil está numa superfície do globo que é esférica. E essa esfericidade, ela fica bem acentuada nas proporções que o Brasil tem. Ou seja, imagine que o Brasil fosse de uma mão até a outra mão minha aqui na imagem. O Brasil, na verdade, no globo, ele é isso aqui. Ele está representado em um arco. Então, não é uma figura plana. Eu quero dizer o seguinte, que quando você vai calcular as distâncias, que no mapa, entre o ponto A e o ponto B, ele mostra como se fosse uma distância em linha reta. Na realidade, não é em linha reta. Na realidade, é um arco de A até B, porque a superfície da Terra é esférica. Então, toda distância grande, ela vai ter uma distorção provocada pelo fato de que o que o mapa mostra como reto, o ponto A até o ponto B, na realidade é uma superfície curva. Então, transformar essa curva no mapa gerou distorções. Daí, observem, por exemplo, aquele mapa lá do Mercator, que é o primeiro ali. A gente fala que a largura da Groenlândia é mais ou menos de 1.000 quilômetros. Já a largura da América do Sul é 5.000 quilômetros. Quando você bate o olho nesse mapa, você vê que está tudo distorcido. Então, automaticamente, se você calcular uma distância entre A e B, que seja uma distância grande, tipo da América do Sul até a Europa, o resultado que você obtém é um resultado distorcido também, já que tudo está distorcido nesse mapa. O tamanho das coisas não está proporcional. Mesmo no mapa do Peters, se você for usar uma escala para calcular as distâncias, vai dar um erro também no resultado. E por quê? Porque no mapa do Peters, o que ele mostra? Ele mostra a África alongada, a América do Sul alongada. O Brasil está com uma distância norte-sul muito maior do que a distância leste-oeste nesse mapa. Então, automaticamente, a gente já sabe que ele tem algum tipo de erro, porque por mais que as áreas sejam proporcionais, a forma está muito distorcida dos países e continentes. Então, em outras palavras, a gente já sabe que usar a escala tanto no primeiro mapa quanto no segundo mapa não vai dar uma distância correta no resultado. E aí a gente volta lá naquele outro mapa. O que a gente fala? Quando você tem uma planta ou uma carta, são superfícies menores. A planta mostra o quê? Sala de aula, casa, quarteirão. A carta mostra município. Os efeitos da curvatura da Terra são muito intensos numa planta, ou seja, você pega a superfície que a gente está dentro de um ambiente fechado. Tem algum efeito da curvatura da Terra? Nenhum.
Então, você pode usar uma planta para calcular distâncias com exatidão. Quando você pensa num município, como o município de Inhandeara, já dá um efeito a curvatura da Terra, porque é uma superfície maior do que uma casa, do que uma sala de aula. Mas é um efeito mínimo. Então, você também pode usar a escala para calcular as distâncias numa planta e numa carta, tanto faz. Já no mapa, não. No mapa, os efeitos da curvatura da Terra são tão grandes que provocou distorções na hora de representar de forma plana. Então, automaticamente, a gente fala que em qualquer mapa você vai ter erro ao calcular distâncias. E só tem um mapa, na verdade, que não tem distorção alguma. É esse mapa que vocês estão vendo aí na imagem. Esse mapa mostra continentes muito estranhos, moçada. A Austrália, por exemplo, está extremamente maior que o Brasil, e ela não é maior que o Brasil. A Europa e a Ásia estão gigantescas. Então, como é que a gente pode calcular distâncias com esse mapa? Na verdade, ele tem um detalhe, que é o seguinte: só dá para calcular com exatidão as distâncias da parte central, que é o Brasil, provavelmente ali Brasília foi escolhida como o ponto central do mapa. Só dá para calcular as distâncias entre Brasília e Groenlândia, Brasília e África do Sul, Brasília e Antártida. Só que não dá para calcular as distâncias com exatidão entre, por exemplo, a Flórida nos Estados Unidos e a Austrália. Não vai dar exatidão. Só dá para calcular as distâncias entre o centro e os demais locais. Ou seja, né, se você tiver um mapa que você quer calcular distâncias de Paris em relação aos demais pontos do mundo, quem é que vai ter que estar no centro desse mapa? A cidade de Paris. Tudo bem? Então seria um mapa diferente desse que nós temos aí. Então Paris estaria no centro e aí você calcula as distâncias dela em relação aos demais trechos. Então é o único tipo de mapa que a gente chama de equidistante, que permite o cálculo de distância, viu? Enfim, é isso. E ainda sobre projeções, vamos dar uma olhadinha. A mais famosa é a primeira que foi criada, que é essa daí, que é a projeção do Mercator. Se eu jogo isso daí numa prova e pergunto para vocês assim, gente, quais são as características desta projeção? Primeiro, lembra que tem aquelas três figuras geométricas? Cilíndrica, cônica e plana. Qual das três figuras geométricas foi usada para poder fazer esse mapa? E a resposta é o seguinte: como você tem quase o mundo inteiro aí representado, é porque o globo, com a luzinha no meio, foi envolvido por uma figura geométrica que praticamente envolve quase o mundo inteiro, que é o cilindro. Lembra que o cone ele é bom para representar ou um hemisfério, o hemisfério norte, tipo aqui tem o globo terrestre. Você põe o cone do hemisfério norte e projeta o hemisfério norte no cone, ou o hemisfério sul. Então, o cone é bom para representar um hemisfério inteiro, mas não o planeta inteiro. E as figuras planas representam partes do planeta que te interessam mais. Você encosta o centro do plano no centro do local que você quer. Então, se a pergunta fosse quais são as características da projeção de Mercator, olha a primeira delas que aparece aí do lado dos tracinhos, é cilíndrica. Então, foi um cilindro que foi usado para poder receber as imagens do globo, quando a luzinha acendeu. Bom, aí depois vem, é conforme. Por quê? Porque o mundo foi projetado num cilindro, aí você abre o cilindro e está pronto o mapa. Não precisou distorcer, achatar ou alongar coisa nenhuma, o mapa está pronto. É só projetar no cilindro e abrir o cilindro. Então, conforme significa conserva a forma da figura geométrica onde foi projetado. Meninos, dá uma olhadinha na informação de baixo. Distorce principalmente as altas latitudes. O que significa isso? Que tudo que está afastado da linha do Equador vai ficar com um tamanho muito exagerado, como é o caso da Groenlândia. Tudo bem? Olha a próxima informação. Não mostra os polos. Por quê? Porque se você pegou o globo, envolveu com um cilindro, a hora que você acendeu a luzinha, o polo norte e o polo sul não são projetados na parede do cilindro. É que nem essa imagem aqui. Ó, tá vendo, moçada? Tá lá o cilindro envolvendo a Terra. A hora que você acende a luzinha no meio do globo, o polo norte é projetado no infinito e não na parede do cilindro. Então, automaticamente, nem o polo norte nem o polo sul aparecerão na imagem. Então, a gente volta aqui, não mostra os polos. Para que ele criou esse mapa? Ele criou esse mapa lá no século XVI.
Foi a primeira projeção que se tem notícia. Então ele criou esse mapa basicamente para que pudesse traçar rotas, eram as grandes navegações, precisava de um mapa para poder, enfim, saber se eu saio daqui e quero chegar no outro ponto, qual a direção que eu sigo, né? Então, basicamente foi essa a intenção dele. E dá uma olhadinha na última informação que tem aí, é ideologicamente eurocêntrica. A Europa na porção mais importante do mapa, ou seja, no centro da parte superior. É como se esse mapa dissesse, o lugar mais importante do mundo é a Europa. Então, é isso, é uma projeção eurocêntrica. E o Mercator era europeu, então, automaticamente, ele acabou privilegiando o seu próprio continente nesta representação. Meninos, vejam que tem essa informação aqui, ó, do lado desses mapas, né? Que é o quê? Há mais de 200 projeções e geralmente elas recebem o nome do seu criador. Então dá uma olhadinha, olha só, a primeira projeção do mapa aí é a projeção de Robinson. Abaixo aparece a projeção de Good. Depois, à vossa direita, aparece a projeção de Mulvade. Todas elas são o quê? De acordo com esse critério aqui, ó, dá uma olhada. Elas podem ser conforme, podem ser equivalente, pode ser equidistante e pode ser também afilática. O que significa ser afilática? Que ela foi projetada numa figura geométrica, ou um cilindro, ou um cone, ou um plano, que depois pode ter ou não sido modificada. E nesse caso aí, o que a gente sabe? Que para que o mundo fique do jeito que vocês têm aí nas imagens, a figura geométrica foi totalmente distorcida. Então você tem que pegar, jogar o cilindro com o mundo projetado no computador, e aí você tem que manipular para transformar o que é um retângulo, né, que seria um cilindro aberto, numa imagem como essas que vocês têm aí. Então, é tão distorcido a figura geométrica que a gente fala que ele não conserva nenhuma propriedade. Não é conforme, não é equidistante, desculpa, não é equivalente, ou seja, as áreas não são proporcionais, apesar de que dá a impressão de que as áreas são sim proporcionais. Dá uma olhada no primeiro mapa. Olha a Groenlândia, ela não está tão grande, mas ela está maior do que deveria ser. A Antártida, no primeiro mapa, ela está maior que a América do Sul, e ela não é, ela é um pouco menor que a América do Sul. O mapa do Mulvade, esse aí à vossa direita, ele também tem distorções na área, as áreas não estão tão proporcionais. A impressão que dá é que estão, mas na realidade há uma pequena distorção, então também não é equivalente. E equidistante, para ser equidistante, o mapa tem que ser desse jeito aqui, tem que ser redondo, com um lugar ao centro, que é o lugar que vai dar para calcular as distâncias em relação às demais áreas. Tudo bem? É o caso desse, mas sempre redondo, com um lugar para calcular a distância no centro, e é assim que funciona. Bom, o que a gente faz? Aqui, vocês têm o gabarito dos exercícios, tudo bem? Naquele arquivo que eu mandei para vocês. Olha que de novo tem meu WhatsApp ali para vocês mandarem dúvidas caso for necessário. O que a gente faz agora? Alguns exercícios. Ó, então vamos dar uma olhadinha neste aqui, pessoal. Deixa eu só puxar. Nossa, o negócio não sai daqui. Ai, que ódio. Mas vamos lá, moçada. Vamos ver aqui embaixo o que a gente tem. Vejam que a gente tem a imagem, a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção plana. Tudo bem? Vejam que essa projeção plana, a última, ela está encostadinha no Polo Sul. Automaticamente, é o mundo visto a partir da Antártida. Tudo bem? Então é isso. Vamos dar uma olhadinha, ver o que está certo e o que está errado aí. A projeção cônica é usada principalmente para a representação de países ou de regiões localizadas em baixas latitudes, que quase não sofrem deformação. Na verdade, o cone ele é usado para quê? Para representar o hemisfério inteiro. Seja uma baixa latitude, ou seja, próximo à linha do Equador, seja uma alta latitude, ou seja, próximo aos polos. Porém, o hemisfério inteiro. Então, o número 1 está errado. Tudo bem? Vamos para o 2. Enquanto na projeção cilíndrica, paralelos e meridianos ficam retos e perpendiculares, a projeção cônica contém paralelos projetados em círculos concêntricos e meridianos projetados em linhas retas e paralelas. Gente, dá uma olhadinha. No primeiro mapa tem a projeção cilíndrica, embaixo dele tem o mapa do mundo, né? O que acontece nele quando paralelos cortam meridianos?
formam ângulos de 90 graus, não é isso? Olha lá. Já no segundo e no terceiro, já não é bem assim. Vale a pena lembrar o seguinte, que a descrição do número 2 está dizendo que na imagem da projeção cilíndrica, os meridianos e paralelos, vamos ler de novo. Enquanto na projeção cilíndrica, paralelos e meridianos ficam retos e perpendiculares, a projeção cônica contém paralelos projetados em círculos concêntricos e meridianos projetados em linhas retas e paralelas. Dá uma olhada na figura cônica, no mapa da figura cônica. Os meridianos estão todos incidindo no Polo Sul. Então, se eles estão incidindo no Polo Sul, automaticamente a gente não tem linhas paralelas uma do lado da outra. Não é impossível. Então, está errado o que está falando no número 2. Número 4. A projeção cilíndrica possibilita a representação total da Terra e é muito usada na confecção de planisférios. Ela reproduz mais ou menos corretamente o tamanho e o formato das áreas situadas nas zonas temperadas e polares. Porém, exagera na projeção nas áreas situadas na zona intertropical. É o contrário, né, moçada? Não é a Groenlândia, que está gigantesca na projeção cilíndrica. Então, tudo que está longe da linha do Equador fica muito maior do que deveria ser. Portanto, errado o 4. 8. Todas as projeções apresentam deformações em relação às distâncias, às áreas ou aos ângulos. Assim, cabe ao cartógrafo escolher o tipo de projeção que melhor atenda aos objetivos do mapa. Em outras palavras, se você não quiser uma projeção como a de Mercator, que não dá para comparar o tamanho das coisas proporcionalmente, você escolhe a projeção do Peters. Mas a projeção de Peters, ela mostra as áreas proporcionais, mas ao mesmo tempo não permite calcular distâncias. Aí então você usa aquele mapa redondo com o lugar ao centro, que dá para calcular as distâncias corretamente dele em relação ao restante do mundo. Então, cada projeção tem um tipo de distorção, que dá para dizer o seguinte: não tem como representar uma figura como o globo num plano sem causar distorção. Sempre vai ter algum tipo de distorção. Tudo bem? Então, está correto o que está falando em 8. Vamos para o 16. A projeção cilíndrica de Mercator é um tipo de projeção classificada como conforme, sim, porque não deforma os ângulos. Ou seja, pela maneira como ela foi construída, dá uma olhada no mapa. Toda vez que um paralelo corta um meridiano, são ângulos de 90 graus. Então, de fato, isso ocorre na projeção do Mercator, portanto, correto. 32. A projeção plana ou azimutal pode ter seu centro em qualquer lugar da superfície da Terra. É empregada na confecção de mapas especiais, principalmente dos náuticos e aeronáuticos. O que está dizendo ali é o que está mostrando na figura plana, né? Ali o centro ficou no Polo Sul, porque ficou o centro da figura plana encostada no Polo Sul. Mas você poderia encostar essa figura plana em qualquer lugar do mundo. Poderia ser em Brasília, poderia ser em Londres, poderia ser em Nova York, e não teria problema nenhum. Você muda a posição do plano da maneira como bem convier. Tudo bem? Então, correta a número 32. Tudo bem, moçada? Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha agora num outro exercício. Bom, aqui está. Vamos ver o que está certo e o que está errado aqui. Aliás, aí que é a correta. Então, nós temos a projeção do Mercator de um lado e a projeção do Peters do outro. E aí vem a seguinte informação. As duas projeções apresentam visões diferentes de mundo. Porém, Mercator enfatiza a importância do sul do planeta e Peters do norte desenvolvido. Errado, né, moçada? Mercator enfatiza a Europa, que está no hemisfério norte, né? E, enfim, é isso. E o Peters não enfatiza. Veja que a Europa ela ficou menorzinha no mapa do Peters, por mais que ela esteja no alto, ela diminuiu muito o tamanho e automaticamente o destaque maior é a África e a América do Sul, que estão espichados, né? Então, com isso, não é correta a A. B. A projeção de Mercator retrata uma visão de mundo na qual o hemisfério sul possui domínio geopolítico. Imagine, né? É a Europa, que é a ênfase do Mercator. C.
Na projeção de Peters, os continentes do hemisfério norte são menores por causa da deformidade em áreas de elevadas latitudes. Lembra, quem deforma as elevadas altitudes é o Mercator, onde a Groenlândia fica gigantesca, e não o Peters. D. As projeções de Mercator e Peters apresentam visões diferentes de mundo. A primeira valoriza os continentes do hemisfério norte e a segunda dá destaque aos continentes do hemisfério sul. Se a gente pensar que América do Sul e África têm parte dos seus territórios no hemisfério sul, daria para dizer, mas eles também têm partes no hemisfério norte. Então, vamos deixar essa em aberto, vamos ver aí. As projeções apresentadas no mapa não possuem deformações em suas representações do espaço, apenas possuem visões diferentes de mundo. As projeções apresentadas não possuem deformações. Então, apresentam deformações. Então, já está errado. Automaticamente, a letra D acaba sendo a resposta certa desta questão. Tudo bem? Meninos, e a última questão que a gente tem aqui, só para poder encerrar a aula, e logo já... Na verdade, a gente começou um pouquinho antes, não deveria ter começado um pouquinho antes, porque automaticamente vai ter menos tempo essa aula de hoje, porque logo fecha, dá 45 minutos, o negócio já fecha. Ó, eles querem saber o seguinte, você tem 3 mapas embaixo aí, e eles querem saber que tipo de figura geométrica se utilizou para fazer esses 3 mapas. Por mais que os 3 mapas são muito diferentes entre si, eles trazem o mundo inteiro, os 3. E qual é a figura geométrica que tem que envolver o planeta para conseguir dar conta de representar o mundo inteiro? Resposta, um cilindro. Então, quando você bate o olho nas opções de resposta, a única que mostra 3 cilindros envolvendo o mundo é a letra A. Então, ela que é a resposta certa. E claro que a posição diferente do cilindro gerou mapas também diferentes. Tudo bem? O detalhe também é o seguinte, sempre que você tiver um mapa retangular, como são esses daí, é porque tudo isso era um cilindro que foi cortado e foi aberto, gerando esse mapa retangular. Tudo bem? Então, com isso, mapas retangulares que mostram o planeta inteiro, ou quase o planeta inteiro, já que a depender da posição do cilindro, o polo não aparece, ou então os extremos acabam não aparecendo, então sempre vai ser cilíndrica, então a letra A é a resposta desta questão. Tudo bem? Meninos, um abraço para vocês, está esgotando o nosso tempo, até semana que vem. Valeu! Rafa, não apareceu nenhuma mensagem, mas eu mesmo... apareceu antes, né? Faltam 10 minutos, não sei o quê. Mas como que eu encerro aqui, então? Você vem aqui. Jesus. Cadê a... Aqui? Não, interromper. Não. Aqui. Aí você vem aqui. Mais. Interromper.